Boa noite, amigos. Muito boa noite, Londrina. Boa noite, nosso Paraná. Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, Brasília. Boa noite, Belo Horizonte. Salve o Atlético Mineiro, que está aí entre os líderes do Campeonato Brasileiro. Está bem o Atlético. Esse Hulk, o Tite tem que convocá-lo para a seleção brasileira. O cara é um tanque e está fazendo 2 gols por partida, não é? Doutor Viana, boa noite. Boa noite, Militão. E o pessoal de Minas Gerais continua mandando mensagem para você. Está bombando em Minas, hein? Muito obrigado. E outra coisa, um abraço para a torcida do Cruzeiro, que está mal, mas tem as cores do Londrina, branco e azul, e vai se recuperar também, porque é o seguinte, Minas tem três grandes equipes, né? Tem o Atlético Mineiro, o Cruzeiro e o América. O América. Sabe que eu descobri um torcedor aqui, tem um cirurgião plástico aqui, que está dando uma ajuda agora para o Instituto do Câncer. Quando veio o América Mineiro jogar com o Londrina aqui, tinha um cara com uma bandeira no Estado do Café. Era ele. Olha só. Doutor Flávio Viana. Olha aí. Tá vendo? Um abraço, então, para o doutor Flávio Viana também. Doutor Viana, o que houve? Afinal, como você sempre diz, esse país não morre de tédio. Sabe, Almir? Ele sempre diz isso aqui. O Almir está ainda aqui com a gente. Eu vou dizer uma coisa para você. Agora, além de quem mandou assassinar a Marielle, quem mandou assassinar a aluna de educação física aqui na piscina da Unopar, que ninguém sabe quem mandou assassinar, tem cara preso, julgado, mas eles não contaram quem mandou. Não, arquivaram porque diz que não consegue descobrir quem é. Mas tem nego condenado. Tem nego condenado. É estranho pode isso. Na justiça? É estranho isso. Pode, a justiça pode tudo. Né? Aliás, eles são supremos, né? É isso aí. Agora, quem agrediu essa Joyce Hasselmann, natural de Ponta Grossa, deputada eleita por São Paulo, era líder do Bolsonaro no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, brigaram, não é mais líder, agora é inimiga. Quem agrediu essa mulher, doutor Viana? Quem será? Ela jura que não se lembra de nada. Ela não se lembra de nada, mas ela tem certeza que não foi o marido. Gozado isso, né? Ela falou isso. Não me lembro de nada, mas ele não foi. Bom, de qualquer forma... Porque ele foi muito carinhoso, ela fala que... Eu não sei, nós não podemos saber, porque nós não temos acesso às informações e nem participamos disso, nem somos policiais, nem delegado de polícia. Mas uma coisa eu posso dizer, essa história que ela contou, essa história não bate, não fecha. Aliás, esses dias, ontem eu estava conversando com um soldado de polícia, esses que atendem a rua, e o 190, Sim. Que ele vai com a viatura e tal. Esses são os que pegam os caras arrebentados. Pois é, esse pessoal, esses PMs, têm uma experiência de vida incrível, incrível, porque eles atendem ocorrência, 40 por dia, 40. Violência doméstica, então, Está aumentando. É demais. E ele falou para mim, doutor Viana, se eu tivesse atendido a ocorrência, qualquer PM tivesse atendido aquela ocorrência, ia convidar ela e o marido para ir para a delegacia. Porque esse é o protocolo. Violência, porque todo dia eles chegam na casa de uma mulher que foi agredida e ela fala, escorreguei na cozinha, escorreguei no banheiro, acordei assim, caí da cama. Então a história é a mesma. A história é a mesma, não difere. Você vê, classe alta, altíssima, como é a deputada federal, casada com médico, cirurgião, neurocirurgião. Neurocirurgião. Tem o mesmo comportamento da coitada que mora lá na periferia, que apanha e não pode denunciar o marido. É melhor ficar com ele, apesar de tudo, do que largar, porque pode ser pior. O outro, ele é ruim, ele é violento, o outro pode ser bêbado, drogado, abusar da filha, pior ainda. Então, porque isso acontece muito, né? Então. O que tem de padrasto abusando de enteada. Então, se você quer saber, na área criminal, o que está acontecendo, ou a opinião de um especialista, consulta um soldado de polícia desses PM que estão dentro da viatura. É impressionante. Primeiro, olha só que interessante. O fato aconteceu de sábado para domingo. Sim. Ela disse que acordou domingo, assim, caída no chão e tal. Poça de sangue no chão. Chamou o marido, estava no quarto do lado, ele veio, socorreu ela. Ele é neurocirurgião. Examinou e estranhamente falou que ela não precisava ir para o pronto-socorro. Sendo que depois, na terça-feira, é que ela foi procurar o
o médico, o dentista, para fazer as coisas. Na terça, então você acha que alguém que cai da cama, ou tropeça, ou vai deixar para ir 3 dias depois no pronto-socorro? O médico, cirurgião, neurocirurgião, examinou e ele não viu que ela tinha 5 fraturas no rosto e uma na vértebra. E disse que ela não chamou o médico porque ele era médico. Mas das duas, uma. Ou ele é um mau médico para não ver essas lesões, não ter esse diagnóstico, ou ele é um mentiroso. Porque não é possível um cirurgião, uma criança, qualquer leigo, se a pessoa caiu lá, você leva para o pronto-socorro. Não é assim, Militão? É assim. Todo mundo faz isso. Se colocar ele num detector de mentira, ele não passa. Não passa. Você acha isso? Então, não estou falando que foi ele que agrediu. Não, claro que não. Eu apenas estou dizendo que essa historinha, porque ela pode ser uma boa jornalista, boa deputada, boa política, uma pessoa de personalidade, pode ser tudo. Mas nesse papel de vítima, ela é a primeira vez, ela é amadora. Ela é amadora. Quando ela sentar na frente de um delegado, de um promotor, de um polícia, de um legista e tal, não passa. Porque esses caras, como os advogados, estão anos na estrada, já ouviram 2.000 versões desses fatos, né? Cada um na sua profissão, é igual você, está 50 anos fazendo jornalismo. Você sabe o que vai e o que não vai. A notícia que vai pegar, que não vai. Não é isso? É assim. Então, não passa. Ela é amadora, nisso é a primeira vez. Ela quis dissimular uma história, não sei qual que é a verdade, que ainda vai aparecer. E outra, isso foi no domingo que ela acordou. E o marido, na segunda-feira, foi viajar para o Nordeste. Qual é o marido que deixa a mulher numa situação dessa e vai viajar? Não vá. E outra, ela não sabe que os fatos, as investigações, não vão ficar só naquele quadradinho que ela falou. A investigação, seja da polícia civil, militar, legislativa, ela convocou secreta, todo mundo, o Ministério Público. O Ministério Público e tal, ela pensa que ela vai investigar só aquilo lá. Não. Vão investigar a vida dela inteira. Por que ela está com esse cara? Como que é a vida dele? Vão investigar as empregadas para ver se eles dormem em quarto separado, se eles brigam, como que é, o que ele foi fazer no Nordeste, se ele tinha reserva anterior. Porque você não vai no Nordeste de um dia para o outro. Tem que ter reservado avião, passagem aérea, se tinha compromisso, se tinha compromissos lá, se ele atendeu, se ele cumpriu a agenda, por que ele voltou. Eles vão devassar a vida dela, que já estão fazendo. A essa altura já? Já está fazendo. Se tirar a polícia, tirar tudo daí, tem a imprensa que já mandou repórter. Tem gente, olha, tem gente já lá no local. Esperando o médico lá. Está tudo aí, olha, esquece. Coitada, ela é amadora, por isso que eu estou falando. Ela é amadora, pode ter muita experiência de vida política, mas ali ela é amadora. Prestou um depoimentozinho, de mãozinha dada com o marido, era um teatro, uma representação. Se fosse minha cliente, eu diria, vamos mudar esse enredo. Vamos mudar, vamos contar outra história, porque essa aí não vai passar. Se colar, colou, né? Não, essa aí não vai passar, essa aí esquece. É difícil, né? Que coisa impressionante, hein? É. Agora, é um fato, olha, vai entrar para a história. Não, você vê, vamos analisar o seguinte, foi uma violência contra a mulher. Foi. Pouco importa quem foi que bateu. Exatamente. Se foi o marido, se foi o vizinho, se foi o outro alguém, político, o adversário, o ladrão, pouco importa. É uma violência contra a mulher. Só que a mulher está acobertando, não está falando a verdade. Esse é o problema. Uma pessoa que leva um murro que quebra 2 dentes, ela acorda, não acorda? Não é possível que não. Meu Deus, o que Não é é possível isso? que não. Não lembro de nada. Né? Como assim não lembro de nada? Pois é. Como assim o neurocirurgião examina e fala, olha, está bem, não precisa ir pronto-socorro. Com 2 dentes quebrados ou 3? Por muito menos, você já não levou familiar para o pronto-socorro? Por muito menos. Isso aí. Todos nós já fizemos isso. Vamos para o intervalo, já voltamos com o doutor Antônio Carlos Andrade Viana.
Educação online é a nova onda. Estude em qualquer hora e de qualquer lugar com o EAD Unifil. Surfe com mais flexibilidade e navegue por parcelas que cabem no seu bolso. Várias opções de cursos avaliados com nota máxima pelo MEC. E o melhor, matriculando-se agora, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00. Não perca mais tempo. Acesse ead.unifil.br e inscreva-se. Unifil, você já decidiu. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Estamos de volta com o doutor Antônio Carlos Andrade Viana, nosso advogado criminalista do escritório de Viana e Advogados Associados. Doutor Viana, isso tudo parece que contraria a medicina legal, né? Ou não passa pela medicina legal. É isso. A versão que dela. ela contou não passa na medicina legal, porque quem cai da cama tem hematomas característico de quem caiu da cama. Isso qualquer médico, ao examinar, foi o que aconteceu lá. Isso aconteceu no domingo. Até terça-feira ela sustentava que caiu da cama. Aí foi fazer a tomografia, o médico, quando viu 5 fraturas no rosto, outros hematomas pelo corpo e uma lesão na vértebra, falou: filha, muda essa versão, porque você não caiu da cama. Aí que ela começou a mudar a história e dizer que foi detratores, políticos que bateram nela, que é muito suspeito, que ela já vinha recebendo ameaça. Também não bate isso, não bate. Que ela tinha nomes, 1 ou 2 nomes. Também não bate. Entregar para o Ministério Público. Não bate. Está fazendo um foco para desviar a atenção. Sabe que me lembrou a esposa, é Michele? Não sei como é que chama. A esposa do doutor Jairinho. Que o filho tinha caído da cama. Não foi isso? Foi isso. A versão não foi essa? O filho caiu da cama. O legista chegou e falou: não, isso aqui não é queda da cama. Pelo amor de Deus. Não, você viu que lá no hospital, quando o menino chegou, já chamaram a polícia. Chamaram a polícia. Porque eles têm experiência. Não adianta. É isso que eu falo. Tem gente que tem 50 anos de experiência numa vida profissional, de sucesso e tal. Mas na hora do aperto, ele se coloca como vítima amadora e quer dobrar os profissionais e que a história foi aquela. Esses caras estão trabalhando, cuidando desses problemas a vida inteira. Esses dias um cliente falou para mim: mas doutor, o senhor não está acreditando na minha história? Eu falei: olha, se eu acredito ou não é irrelevante. O problema é que o delegado não vai acreditar em você. Vamos mudar essa conversa. É ou não é? É bem isso. Doutor Viana, falando em acreditar, a gente às vezes estão ocorrendo crimes no Brasil, muito assassinato, padrasto violentando enteado de 10 anos e 12 anos, muito crime, cresceu o crime, doutor Viana. Muito feminicídio, muita tristeza. Muito abuso contra a mulher. Muito abuso contra a mulher. Contra a mulher e criança, muito abuso. A sociedade desestabilizou, no mundo inteiro, desestabilizou. Porque a gente tinha um ritmo de vida, o nosso cérebro já estava acostumado. Cada um se adapta. O cara pode morar na periferia, morar na rua, o outro mora no palácio, aí o cérebro se acostuma com aquilo e vai tocando a vida. Mas quando mexe com isso, não é só o rico que vai ficar sem o emprego, ou o pobre que vai desalojar, não.
mexeu com a sociedade em geral, todo mundo se desestabilizou, as crianças estão desestabilizadas, porque estão fora de sala de aula, a maioria, não voltou ainda escola pública, 13 meses sem aula. Olha o prejuízo que é para o ensino. É uma geração perdida quase. Uma geração perdida, porque para recuperar isso... É difícil. Né? Então a sociedade, o marido está desempregado, a mulher que fazia faxina também está desempregada, não tem o que comer. Então a situação está difícil, está difícil, e eu fico pensando, imagina, quantas catástrofes a sociedade, a humanidade já sofreu, não é? Que a gente vê. Você vê, por exemplo, que é mais, a gente lembra, por exemplo, é o Londres sendo bombardeada todo dia. Sim. Você imagina que situação? Nossa Senhora. Todo dia sem água, sem luz, e bomba, e morte, e pá. Puxa vida, já pensou que situação, que sofrimento? Olha... Isso que é um exemplo, mas a humanidade já passou por muita coisa. Agora você... de cara a gente põe culpa na pandemia. É só a pandemia ou a pandemia desestruturou, mexeu com tudo que estava sendo... mexeu com os costumes nossos? É isso que eu estou falando. A pandemia mexeu com os neurônios, que nosso cérebro estava programado para uma vida, para aquela rotina de vida e tal. Quando mexeu nisso, você vê que a sociedade é muito frágil. As instituições são frágeis. Nossa Senhora. Aí teve que fechar tudo, porque nós não temos vacina, não temos teste, não temos hospital, não tem oxigênio. Nós descobrimos que nós somos vulneráveis demais. Exato. Uma peste que a gente não enxerga. O inimigo invisível. Invisível. Como é que vamos combater, meu Deus? Acreditar na ciência. E a gente sabe que a ciência não pode tudo, não é? Não, e aí a gente que acreditava na ciência passou a ter desconfiança, porque uma hora fala uma coisa, a Organização de Saúde fala outra, o Ministério da Saúde fala outra. Você vê aqui no Brasil, por exemplo, olha um exemplo, a Pfizer, a vacina da Pfizer, tão custosa, chegou, tal, graças a Deus, isso, aquilo. Aí o fabricante manda aplicar a segunda dose em 21 dias, o fabricante americano. Aí o ministro da Saúde daqui, sem estudo, sem porcaria nenhuma, diz que é 90 dias a segunda dose. Como é que pode um país ser levado a sério? Se o fabricante diz que é 21 dias a segunda dose, como é que o ministro vai falar que é 90 dias? E o cara é médico e exercia, parece que medicina do trabalho. Nem a Anvisa poderia fazer, porque a Anvisa não é a fabricante. Exatamente. Nem a Anvisa. Como é que o ministro faz uma coisa dessa? Agora estão estudando para voltar a aceitar o que o fabricante disse, 21 dias. 21 dias. Então como é que fica isso? Aí chegou aquela Janssen, a Johnson chegou e já estava vencida, porque ia chegar aqui, 3 dias depois ia estar vencida. Então o Ministério da Saúde prorrogou por mais 45 dias a validade. 45 dias de validade, mas o Ministro da Saúde. Pode levar um país desse a sério? Não pode, não dá. Não dá para... Simplesmente... Não, tá aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, em vez de jogar fora essa vacina, vamos prorrogar contra o que o fabricante diz. É verdade. Então, olha, não é fácil. Não, esse país aqui, Militão, é um festival. Depois reclamam que De Gaulle falou que não é um país sério. E está faltando o Stanislau Ponte Preta aqui. Está faltando. Né? Faz falta, hein? Faz falta, né? É um festival de besteira que assola o país. Está faltando. Por quê? Não é possível, meu Deus. Não. Quer dizer, um ministro que pouco se sabia dele, que chegou aí, e agora o povo fica na expectativa. Como é que esse país vai ficar? Como é que tem gente que tomou a primeira dose, muita gente não quer tomar vacina. Tem mulher que ouviu dizer que nos Estados Unidos essa vacina, agora estão dizendo que essa vacina da Pfizer aumenta o volume do seio da mulher. Estão dizendo. Então, algumas moças de lá dos Estados Unidos não querem mais a vacina. E tem outras que querem para poder aumentar. Seria cômico se não fosse. Mas você não precisa da vacina. Não, mas eu vou tomar para melhorar os peitinhos. Eu vou te contar uma coisa, viu? Enfim,
A gente vai ficar na torcida para que todos tomem essa vacina. Não só essa vacina. Vencido ou não, vamos tomar Vamos todo tomar, mundo. vamos tomar. E tomar a vacina de gripe também. Porque uma gripe aí pode se confundir. Desencadear. Né? Se confundir com... Pode, porque a gripe causa consequências também. Causa pneumonia, enfraquece o organismo, deixa mais vulnerável. Né? É isso. Doutor Viana, muito obrigado, um abraço grande. E vamos aguardar. Vamos aguardar. Novos capítulos. Nós temos certeza que todas as semanas temos um fato novo nesse país. Isso. Não dá para preparar um tema, militar. Não dá. Não dá. Você prepara um tema hoje, você vai falar na outra semana, já está vencido. Está vencido. Ninguém quer saber mais daquilo. Para jornalista escrever hoje para ser publicado amanhã, então é um Deus nos acuda. É um Deus nos acuda. É isso. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão, não, sou eu mesmo, com o professor Almir Hockenbach. Hoje o programa todo. Com você, 2 blocos, e com o professor Almir Hockenbach. Vale a pena também ouvi-lo, muito vale a pena. Ele que está aí com... Bom, ele é o sábio da economia. E o título do trabalho dele é Sem emissão, não há solução para o Brasil. O negócio é emitir moeda para circular e salvar o país. Gente amiga, até daqui a pouquinho com o Almir Hockenbach. Briana, um abraço. Um abraço a todos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Educação online é a nova onda. Estude em qualquer hora e de qualquer lugar com o EAD Unifil. Surfe com mais flexibilidade e navegue por parcelas que cabem no seu bolso. Várias opções de cursos avaliados com nota máxima pelo MEC. E o melhor, matriculando-se agora, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00. Não perca mais tempo. Acesse ead.unifil.br e inscreva-se. Unifil, você já decidiu. Estamos de volta, meus amigos de Londrina, do Paraná, do Rio, de Belo Horizonte, de Brasília. Estamos de volta e agora recebendo um grande amigo que há algum tempo a gente não tinha o prazer de tê-lo aqui conosco. É o professor Almir Hockenbach, muito solicitado, muito elogiado, e o povo com saudades de você, Almir. Que bom, né, Militão? Bom, e sempre que você chega aqui, você tem alguma novidade, né? Exatamente. E tenho certeza que é uma novidade boa, sempre pensando no país. Porque você é, de fato, um apaixonado pelo Brasil. Não é político, não é de esquerda, não é de direita. A sua paixão é o país, é isso? Exatamente. Eu sou nacionalista por excelência. Nacionalista por excelência. Sempre fui, né? E, sobretudo, londrinense, né? Também. Eu me formei aqui, fiz economia na UEL e depois eu corri o mundo para aprender sempre um pouco mais. Bom, o que eu trago dessa vez, Militão? Nesse período de pandemia, eu fiquei muito tempo recluso. Fiquei em casa e tratei de escrever. E fiquei escrevendo minhas memórias, fazendo análise dos problemas econômicos nacionais, que não são poucos, né? Cada dia eu vejo que eles estão com... O governo vem com um problema cada vez maior, não tem planejamento, tenta fazer uma gestão pelo improviso. O improviso não dá certo. E esse país precisa de projeto. Precisa de planejamento e de projeto em abrangência nacional. E foi isso que eu tratei de fazer. Eu trago aqui o caderno número 1 e faço questão de lançar esse caderno no seu programa. Opa, muito obrigado. Porque foi o programa Militão e Militão que sempre deu muita guarida e colocou no ar as ideias de pagar a dívida pública. Exatamente. Eu tenho aqui o remédio para o Brasil. Trouxe para você e vou te entregar o caderno número 1. Opa! O caderno número 1 trata da forma de como nós podemos fazer para promover o pagamento da dívida pública.
A dívida pública interna, Interna. que chega a... Hoje está em torno de 98% do PIB. O ano que vem chega a 105%, 106% do PIB. Então estamos falando de alguma coisa parecida com 7,3 trilhões de reais. Meu Jesus. Podendo ser 7 trilhões e 400. Cada dia aumenta um pouco mais. Agora veja bem, a festa dos banqueiros outra vez, tentando aumentar a Selic, elevando a taxa de juros, fazendo com que a vida do brasileiro se torne difícil cada dia mais. Bom, como sair dessa? Como sair dessa? Há algum tempo atrás, eu dizia aqui no seu programa que seria possível liquidar a dívida pública fazendo securitização dos recebíveis. O que é isso? É levar para o Tesouro Nacional e securitizar ao valor de face, ou seja, a 100%, todos os recebíveis do setor público, incluindo aí União, estados e municípios. Essa era uma saída, a equação fechava. Hoje não fecha mais. Pelo que cresceu da dívida, pelo que aumentou os recebíveis, mas não são securitizados. E eu vejo que temos aí a necessidade de fazer e seguir o caminho do tio Sam. Nós temos que emitir de moeda. Sim. E você disse uma vez aqui, eu publiquei na Folha de Londrina, na coluna que eu escrevo, que sem emissão não tem solução. Não tem solução. Hoje não tem mais. Não tem mais. Hoje não tem. Hoje não tem mais. O remédio para o Brasil hoje seria o seguinte. Sim, a securitização dos recebíveis ao valor de face no Tesouro Nacional, emissão de moeda e retirar uma parte das reservas internacionais para promover o pagamento da União, do que a União deve para os estados, relativamente à Lei Candir. Nós temos que fazer isso. Através dessa pacificação, pagando a dívida dos governos estaduais e dos municípios, eu vejo a grande possibilidade de se construir de maneira séria e efetiva o Pacto Federativo. Não vejo possibilidade de acontecer nenhum pacto federativo, nenhuma reforma tributária com esse nível de endividamento de estados e municípios. Não vejo essa possibilidade. Eles devem internamente. Deve para banco, é isso? Devem para banco, mas eu acredito que hoje, pelos números que eu tenho analisado, alguma coisa parecida com 70%, 75% da dívida dos entes federados está na barriga da União. Então, quando você faz um encontro de contas, você analisa esse encontro de contas, a primeira ação do Pacto Federativo seria fazer esse encontro de contas e liquidar a dívida dos estados. Porque o que você vê? O que temos aí? Lá atrás, quando se levaram essas dívidas dos governos estaduais com o aval da União, até para atender interesse do setor financeiro, o que aconteceu? De lá para cá, até aqui, dá para ver o seguinte. Os estados pagaram 5 vezes a dívida contratada inicialmente. O valor é que significa que já pagaram 5 vezes. Pior do que isso, sabe o que é? Por causa dos juros que vão cobrando, Sim, senhor. cobrando. Estão devendo 8 vezes. Pagaram 5 e devem 8 vezes. Deve 8. O que pegaram emprestado. Sim, senhor. Lá para trás. Não tem jeito. Isso é um assalto. É uma sangria. Uma sangria ao próprio Brasil. Toda essa sangria que enriquece demasiadamente o setor financeiro empobrece o povo brasileiro. Não podemos continuar com isso. Falta dinheiro para tudo, né? Falta. Então eu posso emitir dinheiro para pagar a dívida pública? Muitos dizem que não, que emitir dinheiro gera inflação. Não é verdade. Não é verdade. Veja bem. Eu tenho hoje um déficit operacional do setor público por inteiro. Fecha o ano, está faltando 1 trilhão. Bom, o que é feito até aqui? O governo federal emite títulos da dívida pública. Entrega para o mercado pega esse dinheiro e entrega para o governo cobrir o seu déficit. Esse é um ponto. Então eu faço uma cobertura do déficit financeiro anual através da emissão de títulos da dívida. Ponto. Qual seria a diferença de, ao invés de eu emitir títulos da dívida, eu emitir moeda e fazer o pagamento? A diferença é única. Emissão de moeda não paga juros. Inflaciona? Não inflaciona. Especialmente nesse momento em que você tem uma retração econômica bastante forte. Muito.
Alguns setores estão sem retração, alguns poucos. Exatamente aqueles setores que fazem alguma produção importante aqui, mas toda essa produção é exportada para atender interesses de povos da além-mar. Não atende interesses de uma maneira geral do povo brasileiro, não atende. Atende algumas classes. Os outros ficam sofrendo com essa. Isso tudo você está nesse caderno? Está nesse Que caderno. é uma coleção de cadernos? Sim, na verdade são 8 cadernos. 8 cadernos. Eu Nós trouxe- vamos falar depois no outro bloco Sim. sobre isso aí. Eu só queria te fazer uma pergunta. O povo não entende. O Brasil tem dinheiro depositado nos Estados Unidos? Tem. Quanto você acha que chega? Hoje, aproximadamente, estamos falando de 350 bilhões, 356 bilhões de dólares. De dólares? Sim, senhor. E está lá. Multiplique isso por 5. Rende algum. Multiplica por Rende 5. 0,25 Ao ano. ao Ao ano, ano. 0,25 ao ano. Ao ano. É uma boa. E por que o governo não pega esse dinheiro, uma parte dela, e compra, por exemplo, compra vacina o país inteiro? Não, para pode de morrer fazer, gente. podia fazer. Podia fazer isso, né? Mas não é interesse. Porque se eu trouxer essas reservas para cá, eu preciso de menos dinheiro para atender os interesses do setor financeiro. Aqui. Sim, senhor. Aí os banqueiros aqui vão chapar. Não pega dinheiro lá não, eu Pega tenho aqui, aqui. Eu tenho aqui. Olha, é uma... Quer dizer, é uma sacanagem com o povo brasileiro. Sacanagem, Aquele é dinheiro que está lá é do povo brasileiro. Sim, senhor. Que são, você disse aí, quanto? 350 Hoje é 356, 360 bilhões de dólares. de dólares. Multiplica por 5. Vai dar alguma coisa parecida com 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Próximo de 20% do PIB, né? Nossa Senhora. É dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Vamos para o intervalo, voltamos já com o professor Almir Hockenbach, que está morando em São Paulo há 2 anos e que nos dá o prazer da visita. Já. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Educação online é a nova onda. Estude em qualquer hora e de qualquer lugar com o EAD Unifil. Surfe com mais flexibilidade e navegue por parcelas que cabem no seu bolso. Várias opções de cursos avaliados com nota máxima pelo MEC. E o melhor, matriculando-se agora, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00. Não perca mais tempo. Acesse ead.unifil.br e inscreva-se. Unifil, você já decidiu. Estamos de volta com o professor Almir Hockenbach, que nos dá o prazer da visita. E vou repetir, o povo estava com saudades de você, Almir. Muita saudade de você. Almir, esse seu trabalho, cujo título geral é Sem Emissão Não Tem Solução, mas que trata de um Brasil sem dívidas e como fazer o pagamento dessa dívida pública que judia do povo brasileiro. Bom, Militão, o que eu queria é passar para você eu agradeço. esse exemplar número 1. Muito. Está tudo aí. Muito obrigado. Esse é o exemplar primeiro, é o caderno número 1 que eu trago para você. Isso aqui, depois você pega. Tá pegando, Edilson? Tá, esse é o número 1, tem 138 páginas. 138 páginas. Você escreveu bastante. O trabalho todo são 8 cadernos. 8. Todos desse tamanho assim, né? Mais ou menos. Tudo isso. O caderno número 2 cuida do planejamento econômico da região norte. E, portanto, ele mostra para os governadores da região norte... Norte do Brasil, claro. Norte do Brasil. Por que tratar de projetos de desenvolvimento regionais? Porque o que se vê em Brasília é que um gaúcho, de repente, tenta construir um planejamento da cabeça dele para o Amazonas.
Ele não entende Amazonas. Vira aquela coisa sem sentido, sem cabeça. Quem tem que fazer o projeto de desenvolvimento social e econômico da região norte e das demais regiões do Brasil, em número de 5, região Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, são as pessoas que compreendem as particularidades e as dificuldades e as possibilidades de cada uma dessas regiões. Sim. Os cadernos que estão postos de número 2, 3, 4, 5 e 6 tratam desses projetos. Estão montados 5 projetos regionais para o desenvolvimento do Brasil. O caderno número 7 cuida do pagamento da dívida da União, que é daqui a 6, 7 anos, mais ou menos, que seria possível fazer isso. Antes teremos que pagar as dívidas dos entes federados, dos estados e dos municípios. Depois disso vem o caderno número 8, que é um projeto de desenvolvimento em parceria do Brasil, em parceria com os BRICS. Os BRICS é a grande oportunidade para o desenvolvimento do Brasil e para suas relações internacionais, tendo os BRICS como a grande âncora econômica e financeira em favor de todos os associados desse grande grupo de países. São 5 ou 6 do BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E África do Sul. Aí nós temos todas as possibilidades de integração econômica sem nenhuma dependência que venha de fora ou que venha dos Estados Unidos. Tendo os BRICS como âncora, o Brasil cria a sua grande independência econômica que tanto precisa. Almir, isso tudo depende do Congresso Nacional, do Executivo? Olha, de querer fazer? Não, o início Câmara. hoje é o seguinte. O que nós estamos defendendo? Nós estamos levando esse trabalho, esses projetos, para os senhores governadores. Sim. Eu vejo que a grande força política para eu construir um pacto federativo no Brasil está na força política dos governadores. Também. Se eles quiserem fazer, eles conseguem fazer. Porque tudo que está aí de arranjo monetário e econômico tem que passar exclusivamente pelo Senado Federal. Sim. E quando a gente olha para a questão política, dá para entender que a força política que pode fazer com que o Senado Federal faça isso está na mão dos governadores. Sim. E quem são os entes públicos que sofrem mais com esse endividamento do Estado? Também são os governadores. São os governadores. Né? E os senadores são os representantes de cada estado. Do Estado. Lá no Congresso Nacional. Exatamente. Então eu acho que o caminho político para fazer acontecer esse trabalho, essa tese, e livrar o país desse endividamento sem necessidade nenhuma, ao invés de emitir títulos da dívida, fazer emissão de moeda, securitizar os recebíveis e retirar parte das reservas internacionais. Porque você disse aí, vamos repetir, a dívida pública, a dívida interna, né, chega a quantos trilhões? Hoje 7 trilhões e 400, 7 trilhões. 400 trilhões. Por aí. Trilhões de reais. De reais, nossa senhora. Isso representando alguma coisa parecida com 95, 96% do PIB. 95 a 96% do PIB. Quer dizer, então... Militão, algumas vezes aqui no seu programa eu disse que no ano de 2023 o país ultrapassaria 100% do PIB. Está ultrapassando em 21, 2 anos antes. 2 anos antes. Por que, Almir, você acha? Porque foi desarranjos políticos, Sim. Gente despreparada no comando você da não nação, tem, você não dos tem estados? Você não tem um projeto Não. para o país, você não tem. E por conta de não existir esse projeto, de não haver esse projeto, o que acontece? O governo fica refém das pressões dos grandes grupos econômicos. Quem são os grandes grupos econômicos desse país? Os bancos? Os 5 bancos. Os 5 grandes bancos. É isso. Quando você inclui aí o Banco do Brasil também, não. Não, né? Menos, um mas pouco. ele faz alguma especulação, né? Faz também, né? Faz sim. Porque o Paulo Guedes, que o presidente Bolsonaro dizia que economia, dinheiro é com o Paulo Guedes, a impressão que eu tenho é que ele é banqueiro. Não é impressão não, tenho certeza. Certeza. Tenho certeza disso. Né? Ele é um grande especulador. Porque, olha, ele não... O povo está aí... Se bem que agora eu acho que o presidente Bolsonaro deu uma encostada nele agora. Sim. Não deu, não? Acho que ele perdeu força. Ele deixou de ser o posto de piranga, né? Deixou de ser, né? Passou a ser um postinho de muita bobagem.
Porque ninguém dá muita bola para ele agora. Não, ele Embora não é. ele tenha caneta ainda lá, pode pode. fazer alguma coisa se quiser. Eu acho que não faz mais, ele Também já não perdeu. faz. Eu acho que ele perdeu. Perdeu força, né? Perdeu força, Perdeu muita força. força. Perdeu força. Ele não fez. O que ele fez para o Brasil? Isso que eu quero saber. Aumentou. Qual notícia boa que se tem de uma decisão do ministro da Fazenda que tenha sido... Se você me perguntar quais as notícias ruins, eu digo para você, o povo desempregado, os empresários fechando empresas, 30 mil pequenas empresas fechadas no Brasil, média, Sim, senhor. né? O povo passando fome. 18 milhões de desempregados, mais ou menos. Não é 15 mais, é 18. Dependeria isso muito do ministro da Economia, não? E o que ele fez? O que ele fez foi uma fajuta reforma da Previdência que apenas e tão somente reduziu dramaticamente a renda média das famílias brasileiras. Reduziu. Não mais. É verdade. Quer dizer, solução então, a solução... Vamos fechar nessa questão da Previdência, Vamos fechar o fechar. assunto. Quando ele colocou a reforma da Previdência no ar, ele fez um anúncio de que ia conseguir reduzir 80 bilhões de reais em 10 anos. Né? Falou isso. Aliás, 800 bilhões de reais em 10 anos. 800 bilhões. 800 bilhões em 10 anos significa uma economia possível de 80 bilhões ano. No ano em que ele defendeu essa tese, o país pagou de juros 450 bilhões de juros. Nossa Senhora. Se eu vou pagar de juros 450, por que eu quero economizar 80 na Previdência? Que bobagem é essa? Porque quando ele economiza 80 na Previdência, ele está tirando dos aposentados, dos trabalhadores. Exatamente. Não é? Isso. Tirando dos trabalhadores. Isso. Mas sem considerar a reforma da Previdência, ele pagou 456 bilhões de juros da dívida. Quer dizer, uma loucura, uma sangueira. É isso aí que não faz sentido. Não faz sentido. Agora, uma coisa que me deixa triste é que o povo brasileiro é muito manso. Ouve tanta bobagem e não reage. É isso que eu vejo. Almir, ficamos por aqui, o nosso tempo se esgotou. Prazer em tê-lo aqui. Vamos entrar mais em contato. Como você vier aqui em Londrina, você tem cadeira cativa aqui. Né, Edilson? Porque o povo gosta muito de você, tem muita saudade. E muito obrigado aqui pelo primeiro volume, aqui pelo primeiro caderno do Sem Emissão Não Tem Solução. Eu concordo plenamente, porque é aquilo que você falou. O dólar é o responsável pela pobreza no mundo todo. Não é? Deixa o americano rico morando lá em Miami, de papo para o ar, não é? E o povo do mundo inteiro passa necessidade, passa fome. Porque criou-se isso, o dólar é importante, todo mundo quer comprar dólar, eles querem vender, é isso aí. Almir, muito obrigado a você. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigado por tudo. Um abraço grande, um abraço da família, viu? E vamos nos falando, tá? Vamos sim. Daqui a pouquinho, Marcelo... Não, eu vou encerrando por aqui. Tá. Muito obrigado então, minha gente. Obrigado, fiquem em paz, fiquem com Deus. Boa noite.